Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Sem nenhuma razão, vamos brincar com os sentimentos de uma pobre garota. A cara da Honda era enfermeira, a da Nico é professora e aluno. A Nasna teve uma amiga humana antes do Cole, sua primeira amizade. Mas será que ela também foi sua primeira serva? Voltando ao flagrante que a Nasna e a Nico deram no Cole na sala do clube de literatura, a Nasna pergunta se o Cole já descarregou. O Cole fala desesperadamente que não é o que parece. A Nasna fala, então você não descarregou ainda. A Lyra garante que não, o Cole não descarregou ainda. A Nasna diz que entende, e fala para o Cole avisar quando terminar. A Nico também compreende, e fala que elas vão procurar outra coisa para fazer enquanto esperam. O Cole fica mais desesperado ainda, e grita que houve um mal entendido. Ele e a Lyra não fizeram nada. De volta à sala de aula, Cole, Nasna e Nico estão reunidos, cada um sentado em uma cadeira. O tribunal está em sessão. A Nasna fala que o Cole se superou dessa vez, tendo um caso no primeiro dia de aula. O Cole insiste que não é isso. Dando um soco na mesa, a Nasna continua. Além disso, sendo tão descarado, logo depois da aula, ela te fez um basquete depois da aula. Como foi? O Cole se sobressalta e pergunta do que a Nasna está falando. A Nasna quer saber se o basquete foi bom. A Nico entra na conversa. Ela pede desculpas por ter interrompido a diversão do Cole. Ela entende que deve estar bravo por isso, mas a Nico pede que o Cole pelo menos escute o que ela e a Nasna têm a dizer. O Cole insiste que não rolou nada. A Nico diz que o Cole é um garoto, então ela entende perfeitamente e pede desculpas mais uma vez. Com isso mal resolvido, a Nico explica que a Nasna tem uma história com a sala do clube de literatura, pois foi lá que ela conheceu sua primeira amiga humana. Por isso, a Nico queria investigar a sala. Essa revelação deixa o Cole em choque por um instante. Ele reflete que a primeira amizade da Nasna não foi com ele, apesar do que ela havia dito. A Nico se vira para a Nasna e fala que o Cole parece meio chocado, e pergunta se foi uma boa ideia falar tudo isso para ele de uma vez só. A Nasna diz que ainda assim quer que o Cole saiba. De volta à sala do clube de literatura, a Lyra está debruçada na mesa. Ela fala que o Cole está demorando. A porta da sala se abre. Falando no diabo, é o Cole. A Lyra fica feliz e dá as boas-vindas. O Cole agradece meio sem jeito. Empolgada, a Lyra se levanta da mesa, pega uma folha de papel e entrega ao Cole. É uma ficha de inscrição para o clube de literatura. A Lyra diz que o Cole só precisa assinar o nome dele, que ela resolve o resto. Voltando um pouco no tempo, de volta à sala de aula, a Nico fala que vai deixar a sala do clube de literatura para o Cole investigar. O Cole pergunta por que ele sozinho. A Nico explica que a Lyra é uma criança difícil. Etigo Lyra, 17 anos, segundo ano do ensino médio. Ela é bem alta, então chama a atenção. Uma garota que parece ter saído de um conto de fadas, sempre pensando em amor. Ela se apaixona rápido. Boa parte dos meninos da sala já namoraram com ela, em algum momento. Mas depois de no máximo uma semana, ela larga eles. Eu já ouvi isso antes. Talvez a Lyra seja a criadora desse universo. Quem sabe? Dito isso, a Lyra andava meio para baixo ultimamente. Mas aí o Cole apareceu, um estudante transferido e misterioso, que apareceu de repente. Para uma garota como a Lyra, com certeza foi muito atraente. A Nico conclui dizendo que do jeito que está, não adianta tentar argumentar com a Lyra. Ela não vai deixar ninguém além do Cole entrar naquela sala. O Cole fala que elas são vampiras, poderiam entrar na sala do clube de literatura de madrugada. Verdade. A Nico diz que o Cole não entendeu. Vampiros são criaturas nascidas e criadas a partir do amor. Então, tirar vantagem ou ignorar o amor florescendo nas pessoas é algo que eles não podem fazer de forma alguma. Mas pelo visto, ironicamente, é o que mais acontece. Veja você. A Nico diz, não importa o motivo ou a forma desse amor. Eu não quero pisar nele. No sentimento contido nas palavras eu te amo. O Cole escuta tudo isso em silêncio. Ela tá bancando a coach de novo. A Nico continua. Ela fala que de todo jeito ela ainda é uma professora. Então ela quer apoiar seus alunos. O Cole acha isso admirável. Então a Nico pede que o Cole namore com a Lyra por uma semana e depois largue ela. What the fuck? O Cole pergunta por quê. A Nico fala que é pelo bem da Lyra. Claro, isso vai fazer um bem danado pra ela. A Nico fala que seria bom se o Cole se apaixonasse pela Lyra também. Assim eles poderiam acabar com isso mais rápido. O Cole pergunta gritando como a Nico pode falar uma coisa dessas. Tá tudo bem se só ela gostar de mim, né? A Nico diz que não. E é o Cole quem quer virar vampiro. O maior interessado é ele. O Cole fala que não quer ouvir isso de uma vampira.
Ele então se volta para a Nasla, em busca de apoio. Qual o problema de você namorar com ela? Diz a Nasla. A Nasla curte um NTR, não sei se você já tinha notado. O Cole se espanta com a calma com que a Nasla pergunta um negócio desse. Envergonhado, o Cole também fala que nunca namorou. A Nico conclui que esse é o problema. Mas a Nasla tem uma solução. Primeiramente, ela pede para o Cole se levantar. Stand up. Beleza, então a Nasla fala que eles vão namorar. O Cole leva um susto. A Nico fica sem entender nada. Voltando da Nasla, ela fala que agora eles são um casal. 5 segundos se passam e a Nasla diz que ficou chato, então eles devem voltar a ser só amigos. Portanto, a Nasla fala que agora o Cole é um menino que já namorou. Agora vai, tudo resolvido. Vai em frente, Tigrão. Essa noite vai entrar para a história como a noite mais aleatória da vida desse guri. Voltando ao presente, o Cole tenta focar no objetivo, achar informações sobre a amiga da Nasla. Como ele estava viajando, a Lyra pergunta qual é o problema. O Cole fala que não é nada. Voltando ao assunto da entrada dele no clube, o Cole diz que não é oficialmente um aluno dessa escola, já que ele ainda está no fundamental, então ele não pode entrar no clube. Desculpe, Ichigo-san, mas minha entrada nesse clube pode ser... A Lyra avança para cima do Cole, encurralando ele mais uma vez. Olhando diretamente nos olhos do Cole, ela pergunta sobre o seu sobrenome. Ela nunca disse para o Cole qual era, então onde ele ouviu o sobrenome dela? A Lyra fala que meio que odeia o seu sobrenome. Desde que ela era pequena, as pessoas a chamam de gorila. Não só porque ela é alta, mas porque Ichigo Lyra também pode ser lido como gorila. No fundamental, todos a chamavam de Eti Gorila. A Lyra fala que era horrível e pergunta se o Cole conhece esse sentimento. O Cole fala em pensamento que está com um mau pressentimento. Por mais que ele odeie admitir, a ideia é usar o amor que a Lyra sente por ele para atingir um certo objetivo. O objetivo, no caso, é descobrir o paradeiro atual da primeira amiga da Nasla. O Cole se pergunta qual seria o melhor curso de ação. Ele fala que ainda não deu uma resposta à Lyra sobre a questão do namoro. Então, o Cole diz que acha que não seria tão ruim. Agora foi a Lyra que ficou surpresa. Ela começa a chorar de felicidade. O Cole não entendeu o que aconteceu, mas em um dia ele conseguiu 2 namoradas. Foi uma aleatoriedade atrás da outra. Enquanto isso, no telhado da escola, estão a Nasla e a Nico. A Nasla fala que não achava que ser ex-namorada seria tão vergonhoso. A Nico consola, dizendo que ela fez bem. Mas a Nasla manda ela calar a boca. Noite seguinte, a Nico diz que o Cole não tem muito o que investigar. Afinal, não é como se tivesse sobrado alguma coisa referente a Kyoko no clube de literatura. A Nasla fala que sua primeira amiga Kyoko virou fumaça. A Nasla vai investigar isso com a Nico. Então, Cole pode relaxar e curtir sua mini comédia romântica escolar. E pensar que, se achar alguma pista, é lucro. Agora na aula, a Lyra tá com o maior chamego pra cima do Cole. Ela pede ajuda com a matéria, depois pergunta da que horas o Cole vai ficar no clube hoje. A Lyra fala que eles deveriam ir para casa juntos, se encontrarem então vir para a escola juntos, a partir de amanhã, e que isso será divertido. E o chamego continua. O Cole e a Nico pensam a mesma coisa. Isso é muito chato. Na rua, na noite anterior, a Nasla fala para o Cole que é engraçado ver que ele arrumou uma namorada. O Cole se vira para a Nasla sem entender. A Nasla explica, tentando conter o riso, que meio que não faz sentido ele ter uma. Ela continua, tão animado, só para ser largado como lixo depois de uma semana, largado como um saco de lixo na calçada. O Cole começa a ficar irritado com as provocações da Nasla, e fala que isso pode durar mais do que ela imagina. A Nasla fala que nesse caso, o Cole tem que ser largado ou largar a Lyra. Caso contrário, ele pode acabar se apaixonando por ela. É tipo a síndrome de Estocolmo. De volta ao presente, o Cole não está nem um pouquinho inclinado a se apaixonar pela Lyra. Na verdade, ele está pensando que porcaria de situação é essa. A Lyra comenta que já faz um dia desde que eles começaram a namorar. O Cole olha para ela, a Lyra fica feliz, pois eles fizeram contato visual. Ela comenta que o Cole tem olheiras grandes. O Cole começa a refletir. Ele se pergunta se as pessoas sob o efeito da droga do amor sempre acabam assim. Ou será que a Lyra tem uma síndrome do eu tenho que fazer com que ele saiba que eu o amo ou eu vou de base? Para o Cole, lidar com esse tipo de gente é difícil. O Cole se pergunta por que a Lyra insiste em esfregar seus sentimentos na cara dele. O sinal toca. Fim da aula. O Cole se levanta e a Lyra o chama para eles irem para o clube. Eles saem da sala de aula e se encaminham para a sala do clube de literatura.
No trajeto, o Ko continua com suas reflexões. Talvez a Lira haja assim porque quer conhecer melhor o Ko e ter certeza de que o ama. Mas o Ko prontamente descarta essa possibilidade. Continuando seu raciocínio, o Ko fala em pensamento que a Lira não precisa falar que gosta dele o tempo todo. E se pergunta se existe algum motivo para essa interação, ou a Lira só está nervosa. De todo jeito, o objetivo é encontrar pistas da época que a Nasna era aluna dessa escola e integrante do clube de literatura. Agora na sala do clube, o Ko não sabe exatamente o que deveria procurar, mas algo chama sua atenção. Um monte de livros na prateleira mais alta de uma estante. Ele pergunta que livros são esses. A Lira responde que são os registros do clube. Eles fazem 4 por ano. Neles estão anotados as atividades do clube, nome dos integrantes e etc. Os membros do clube vêm fazendo isso há 30 anos, então devem haver 120 registros. Que conveniente, nem precisou procurar muito. Sem dúvida isso pode ajudar. Ou estica a mão para pegar um, mas é claro, o pouco assombra salva a vida de Aquário não alcança. Ali então se oferece para ajudar e pergunta qual registro ele quer. O Ko a encara por um instante. A Lira se vira para o Ko pedindo um esclarecimento. O Ko finalmente fala que está procurando por uma garota chamada Majiro Kyoko. A Lira procura. Ela fala que foi há 10 anos atrás. A Kyoko só ficou na escola durante o 3º ano, então só deve ter 3 livros. O Ko fica impressionado com a rapidez com que a Lira localizou o registro. A Lira fala que esteve sozinha aqui durante todo esse tempo. Então, ela leu todos os registros, de forma que ela sabe o que está escrito na maioria deles. Que coisa triste. O Ko fica primeiramente mais impressionado, depois feliz, e agradece a Lira. Ela ajudou muito. Agora é a Lira que fica surpresa. Ela pergunta se ela realmente ajudou o Ko. O Ko responde que sim. Se não fosse por ela, ele teria que ver todos os registros um por um até achar o que ele queria. Os olhos da Lira se enchem de lágrimas. Essa reação surpreende o Ko, que pergunta qual o problema. A Lira se desculpa e responde que não é o que parece. Ela só ficou muito feliz. O Ko fala em pensamento que essa foi uma mudança bem abrupta de atitude. Então, ele pergunta se pode ler os registros. A Lira diz que sim e pede para sentar ao lado dele. Em outra parte da escola, Nico e Nasna estão conversando sobre a antiga amizade da Nasna. A Nico diz que a Majiro Kyoko estudou nessa escola, mas nunca se formou. Ela desapareceu depois do outono do 3º ano. Na época foi uma grande confusão. A mãe da Kyoko foi de Vasco e o pai desapareceu. A família inteira simplesmente sumiu. A Nico então pergunta se a Nasna sabe de alguma coisa. A Nasna não responde. Ela devolve a pergunta e questiona se a Nico sabe de algo. A Nico pede para a Nasna falar sério. Ela dá aula nessa escola, então precisa da ajuda da Nasna. A Nasna diz que é verdade. A Nico dá aula nessa escola há muito tempo. A Nasna pergunta se ninguém desconfia. A Nico responde que muita coisa muda em 10 anos. Por isso ela conseguiu passar despercebida por tanto tempo. Mas às vezes ela reencontra antigos alunos. A Nico lembra de um desses ex-alunos. Ela comenta que esses pequenos meninos se tornam homens magníficos. O aluno em questão se declarou para ela nessa escola. Anos depois, ele se formou na faculdade. E veio revê-la, pois não conseguia esquecê-la. O cara ficou chocado ao notar que a Nico não tinha mudado absolutamente nada. A Nico fica bem animada após relembrar desse acontecimento. Segundo ela, são os benefícios de ser uma professora. A Nasna fala que a Nico transformou a para dela em uma profissão remunerada e pergunta se isso é normal. A Nico diz que se a Kyoko visse ela da mesma forma que o aluno mencionado anteriormente, ou seja, tivesse uma queda por ela, tudo seria muito mais fácil. A Nasna pergunta se a Nico é do tipo que teria uma mulher como sua serva. A Nico responde que não, ela não, mas você? A Kyoko gostava de você, não é? Ela foi mais do que a sua primeira amiga. Ela foi a sua primeira serva. Voltando à sala do clube de literatura, o Ko folheia os registros. A Lira explica que você pode colocar qualquer coisa nos registros, desde que seja escrito, um poema, uma análise de algum filme, uma história. A Kyoko escreveu um diário. A Lira fala que adora ler os diários da Kyoko, por isso se lembra bem deles. A Kyoko detalhou muito bem sua tristeza e negatividade, de forma que as emoções descritas parecem muito reais. A Lira diz que se sentiu relaxada quando leu. O Ko fala que entende e concorda com a Lira. Ele diz em pensamento que se sente da mesma forma. A Kyoko transmitiu suas emoções negativas e complexas muito bem.
Segundo o diário, a Kyoko entrou no clube para ter um lugar para ficar sozinha. Para a sorte dela, ninguém entrou no clube durante esses anos, então ela acabou sendo a única ali. Ela não gostava da escola, mas também não se sentia confortável em casa, então ficava indo no clube até tarde da noite. Mas aí ela apareceu, como se estivesse ali o tempo todo. Seu nome era Nanakusa Naso. Voltando a Naso e a Nico, a Nasuna fala que imaginou que a questão da Kyoko ser serva dela apareceria. A Nasuna, por fim, diz que não, nunca chegou a isso, mas que Kyoko não virou sua serva. Bom galera, é isso, esses vampiros e suas taras. Não havia a menor necessidade de brincar com os sentimentos de uma garota psicologicamente fragilizada. Mas ok, o show não pode parar. É por isso que eu falei que se a Nico quisesse, poderia competir com a Kiko em número de subordinados. A professora é o primeiro crush de muita gente. Agora veja só, esse aluno aí da Nico percebeu que ela não envelhece. O que aconteceu com ele? Ela mandou ele de base, já que das irmãs da Nasuna ela parece a mais fissurada com a ideia de que os vampiros devem ser mantidos em segredo. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.